Existem lugares no mundo onde a pergunta mais honesta da ciência ainda é: a gente não sabe, pelo menos não ainda. E talvez seja isso que os torna tão fascinantes. Porque, quando um lugar real acumula relatos reais, o desafio deixa de ser provar o impossível. E passa a ser entender por que tanta gente viu, ouviu ou sentiu algo que ainda não fecha. Nesta contagem regressiva, você vai atravessar desertos, ilhas, florestas e vales onde o mistério não vive de boato. Vive de registro, de pesquisa e de dúvidas que resistem. Prepare-se. Porque do número 10 até o número 1, cada parada mostra a mesma coisa: a ciência não teme perguntas difíceis. Ela começa por elas, e continua avançando justamente quando a resposta ainda não chegou. No número 10, a ilha de Socotra, no Iêmen, parece um fragmento de outro mundo. Árvores com formas impossíveis, plantas que só existem ali e uma paisagem que parece ter sido isolada do resto do planeta por tempo demais. O mistério não é só estético. É biológico. Como tantas espécies únicas sobreviveram em um lugar tão separado, por tanto tempo, sem se espalhar para o resto do mapa? A explicação mais aceita fala de isolamento geográfico, evolução lenta e adaptações extremas ao clima. Mas a sensação continua sendo de estranhamento. Porque aqui a ciência não encontra um truque. Ela encontra um catálogo vivo de raridades que ainda está sendo decifrado, peça por peça. No número 9, o Triângulo das Bermudas carrega uma fama maior do que seus próprios contornos. Aviões, barcos, sumiços, histórias repetidas por décadas. A lenda cresceu porque cada caso parecia empurrar o oceano para o território do impossível. Mas quando a investigação entra em cena, o cenário muda. Tempestades repentinas, correntes fortes, tráfego intenso, erro humano e falhas de comunicação explicam muito mais do que as versões sobrenaturais. Isso acaba com o fascínio? Não. Porque o verdadeiro mistério aqui talvez seja outro, como uma combinação de acidentes comuns, em uma área muito movimentada, virou uma das narrativas mais duradouras do mundo. O oceano continua vasto. E a imaginação, mais ainda. No número 8, Stonehenge, na Inglaterra, prova que algumas pedras conseguem guardar séculos de perguntas. O círculo monumental impressiona não só pelo tamanho, mas pela persistência do enigma. Para que servia exatamente? Observatório solar? Centro ritual? Espaço político e religioso? As hipóteses mais debatidas apontam para um lugar de cerimônias e marcação de solstícios, talvez ligado a encontros de grupos diferentes ao longo do tempo. Até o transporte das pedras virou parte da fascinação. O surpreendente é isso, e não se trata apenas de como construir, mas de por que tantas gerações voltaram ao mesmo lugar, como se cada uma tivesse adicionado uma camada ao mistério. Stonehenge não responde de uma vez. Ele acumula silêncio, e esse silêncio fala alto. No número 7, a Ilha de Páscoa, ou Rapa Nui, parece desafiar a lógica com seus moais gigantes. Como uma sociedade insular moveu estátuas tão pesadas por quilômetros de terreno? Por muito tempo, essa pergunta alimentou versões quase míticas. Hoje, experimentos sugerem soluções bem mais concretas, em cordas, trenós, rolos de madeira e talvez a ideia de fazê-las andar com balanço controlado. Nada disso diminui o espanto. Porque o quebra-cabeça real vai além da engenharia. Ele envolve organização social, uso de recursos naturais, pressão ambiental e conflitos internos. Rapa Nui mostra que o mistério nem sempre está no impossível. Às vezes, ele está na soma de escolhas humanas que mudaram o destino de uma ilha inteira. Sem que percebêssemos o custo na hora. No número 6, as linhas de Nazca, no deserto do Peru, parecem um recado desenhado para alguém que estava muito acima. Figuras gigantes, traços precisos, geoglifos que só fazem sentido de um ponto alto. O grande debate não é como foram feitos, porque isso pode ser explicado com técnicas simples e muito trabalho. A pergunta verdadeira é por quê? Rituais? Caminhos cerimoniais? Sinais ligados à água em uma região árida? Marcadores sociais? Talvez uma mistura disso tudo. O que mantém Nazca viva no imaginário científico é justamente essa ambiguidade.
Um desenho no chão pode ser uma mensagem, uma rota, um rito ou tudo ao mesmo tempo. E, quando o deserto guarda o traço por séculos, a dúvida também vira parte da paisagem, não um obstáculo. No número 5, a floresta Oiabasil, na Romênia, virou sinônimo de estranheza. Há relatos de luzes, sensação de pânico, fotos controversas e histórias que alimentam o turismo paranormal até hoje. Mas um lugar não precisa ser sobrenatural para parecer inquietante. Névoa, ilusões óticas, relevo, vento produzindo infrassom e até expectativa prévia podem distorcer a forma como percebemos o ambiente. Em outras palavras, a floresta talvez seja menos um portal e mais um amplificador. Amplificador de medo, de sugestão, de atenção. E isso já é curioso o bastante. Porque quando um espaço parece observar você de volta? O desafio da ciência não é só explicar o cenário. É entender por que nosso cérebro também muda a paisagem, e por que isso parece tão real. No número 4, o Tal Zoom, no Novo México, é um daqueles mistérios que existem quase no limite entre o ouvido e a mente. Algumas pessoas relatam um zumbido grave, persistente, difícil de localizar e ainda mais difícil de registrar. O detalhe mais intrigante é que nem todo mundo percebe o mesmo som. A partir daí, surgem hipóteses como infrassom, ressonâncias ambientais, fontes industriais distantes e até causas fisiológicas, como tínitos. E aí nasce a pergunta desconfortável: quando só parte das pessoas ouve, estamos diante de um fenômeno do ambiente, do corpo, ou da interação entre os dois? O Tal Zoom não grita. Ele insiste. E talvez seja justamente essa insistência que o torna tão perturbador, porque dúvidas sonoras também podem ser profundas. No número 3, o Passo de Atlov, nos Urais, na Rússia, continua sendo um dos casos mais debatidos do século XX. 9 montanhistas morreram em 1959 em circunstâncias incomuns, e os detalhes do acampamento levantaram suspeitas por décadas. Houve avalanche? Frio extremo? Vento catabático? Desorientação? Estresse psicológico? As hipóteses mais aceitas tentam reconstruir uma cadeia rara de eventos naturais, sem recorrer ao impossível. E é isso que torna o caso tão forte. Porque, quanto mais se investiga, mais se percebe que tragédias extremas podem produzir cenas que parecem incompreensíveis. O Passo de Atlov lembra que nem todo enigma nasce do sobrenatural. Às vezes, ele nasce da combinação brutal entre clima, terreno e sobrevivência no limite, num instante em que tudo desaba. No número 2, o Rancho Skinwalker, em Utah, é talvez o exemplo mais famoso de conflito entre relato e método. Por décadas, o lugar acumulou histórias de luzes no céu, ruídos estranhos e efeitos eletromagnéticos difíceis de repetir sob controle. Para quem acredita, há padrões demais para ser coincidência. Para a visão cética, entram em cena folclore local, viés de confirmação, erros de interpretação, contaminação dos relatos e até a força que uma história exerce sobre quem chega esperando encontrar algo anormal. E aqui está o ponto mais interessante, e esse é um caso em que mistério e ciência realmente se encaram. Um diz, existe algo aqui. O outro pergunta, como provar? O choque entre os dois é exatamente o que mantém o lugar vivo na cultura popular, e também na dúvida. E no número 1, o Vale de Isdalen, na Noruega, fecha a lista com um tipo de mistério que a ciência encara de frente há décadas. Moradores e pesquisadores relatam bolas de luz que surgem no vale, pairam, aceleram, mudam de cor e desaparecem sem aviso. Não são lendas antigas. São registros modernos, tentativas de medição, equipamentos esperando o momento certo. As hipóteses mais discutidas falam em plasma atmosférico, ionização do ar, combustão de poeira ou metais e até tensões elétricas ligadas às rochas locais. Ainda assim, nada encerra a conversa. Isdalen é fascinante justamente porque não pede que acreditemos no extraordinário. Pede que observemos melhor. Que aceitemos que nem toda resposta chega rápido. Algumas precisam de tempo. E algumas talvez ainda estejam fora do nosso alcance. No fim, esses lugares não provam que o mundo é sobrenatural.
Eles provam algo mais interessante, em que investigar é aceitar limites sem desistir de avançar. Em cada caso, a ciência entra como ferramenta, a dúvida entra como método, e o espanto continua ali, intacto. Porque algumas perguntas ainda estão abertas. E talvez isso seja o mais humano de tudo, um olhar para o desconhecido e continuar tentando entender, mesmo quando a resposta insiste em escapar. Comenta qual lugar mais te intriga e se inscreve para mais listas documentais.